Então, pessoal, eu tô que nem aquele ditado, tardo, mas não falho. Estou mandando para vocês essa aula de anti-inflamatórios. Nós vamos falar sobre os não esteroides e os esteroides, o básico deles. Como eu disse para vocês na aula, a parte de medicamentos vocês vão ter quando passarem nas clínicas e também em farmácia aplicada. Então, basicamente, o que é inflamação? É a capacidade do organismo de desencadear uma resposta, né, inflamatória que é fundamental para a sobrevivência, em vista dos patógenos e lesões ambientais. Embora, em algumas situações e doenças, a resposta inflamatória possa ser tão exagerada e persistente que, em vez de ajudar, pode piorar ainda mais a situação da pessoa, principalmente nos imunocomprometidos. A inflamação ela representa uma reação de um tecido vivo que é vascularizado. Se não houver isso, não há como ter uma reação inflamatória. Há uma agressão local, né? Que pode ser de origem externa, ou seja, infeccioso, térmico, mecânico, químico, por radiação, ou interna, as doenças autoimunes que provocam doenças inflamatórias, como a artrite reumatoide, as doenças do colágeno, como o lúpus eritematoso sistêmico. Qual é o objetivo da inflamação? É limitar ou eliminar a disseminação do dano e ajudar a reconstruir os tecidos afetados, fazendo com que haja uma cicatrização completa. É claro que a inflamação ela não se deve apenas a algum fator, só um fator que vai fazer toda a cascata da inflamação. Não existe esse dono, como eu falei para vocês, a histamina é o carreador inicial, ele abre o processo inflamatório, mas por trás dele vai vir um bocado de outros mediadores para fazer isso. Então, inicialmente nós temos a lesão celular, a lesão tecidual, que vai fazer com que sejam liberados mediadores químicos. Esses mediadores vão provocar vasodilatação, exudação, e também vai haver uma infiltração celular nesse tecido lesado, fazendo uma pressão sobre os nociceptores. Tudo isso é para explicar como a gente encontra os sinais clínicos da inflamação, que é o rubor, o calor, o tumor e a dor, né? Então, a vasodilatação explica o rubor e explica o calor, a exudação explica o tumor e a pressão sobre os nociceptores explica a dor. Como é que esse processo inflamatório é desencadeado? Bem, são vários os estímulos. Um agente infeccioso, uma isquemia, uma área que isquemia, as interações antígeno-anticorpo, uma queimadura, uma lesão térmica, né? Que pode ser tanto por calor como por frio, e alguns agentes físicos, um murro na cara, vários outros estímulos podem provocar uma lesão que vai desencadear a inflamação. A nível macroscópico, como eu disse para vocês, nós temos 4 sinais bem conhecidos. Eritema, que é o rubor, edema, hiperalgia e dor, certo? Então, normalmente a gente trabalha em calor, rubor, tumor e dor. Esses 4 sinais já nos fazem pensar numa reação inflamatória. A inflamação ela tem 3 fases. A fase transitória aguda, que é caracterizada por uma vasodilatação localizada e um aumento da permeabilidade vascular, que vai fazer com que aumente ainda mais essa vasodilatação e a perda de líquido para o intestício. A fase subaguda ou tardia, que é marcada por uma infiltração de leucócitos e células fagocitárias.
E a fase proliferativa crônica, que aí já vai ter a degeneração tecidual e a fibrose e a formação da cicatriz. Aí, para a gente ver e ficar lembrando, né, dos sinais clínicos da inflamação, o calor, o rubor, o inchaço, o tumor, a dor e um quinto sinal, que é a perda da função, porque no local inflamado, normalmente a pessoa não consegue trabalhar. Se for nas articulações da mão, se tiver muito inflamado, ele perde a função que a mão tem. Se for num tornozelo, num joelho ou em outros locais. É principalmente nas inflamações articulares, né? Nas doenças reumatológicas. Aqui, mais ou menos uma fisiopatologia de como é que acontece, né? Esses sintomas, que vocês vão guardar bastante. Rubor, tumor, calor e dor. Eles rimam, né, entre si. Então, a vasodilatação provoca o rubor e o tumor. O aumento do fluxo sanguíneo vai fazer com que haja um aumento do calor naquele local e aí apresenta o rubor também. O extravasamento dos fluidos provocam a dor e a própria vasodilatação, o aumento do fluxo também aumenta. E o influxo celular, quer dizer, a quimiotaxia vai levar tanto a dor, né, a apresentação da dor, como também o aumento desse local e do tumor também. E o metabolismo celular aumentado aumenta ainda mais o calor. Quais são os mediadores químicos presentes nos processos inflamatórios? Nós temos as aminas, que são as histaminas, como eu já falei para vocês, os lipídios, que são as prostaglandinas, que nós vamos falar sobre eles, e os peptídeos, que é a bradicinina. A histamina, nós já vimos na aula passada, é um derivado da histidina, armazenado nos mastófilos e basófilos, em menor quantidade nos basófilos. É um altacoide, é liberado por 3 vias, a via imunológica, a farmacológica e a mecânica. Na imunológica é pelo sistema complemento, a farmacológica a tubocurarina e contrastes podem levar à sua liberação, e mecânica, qualquer ação que promova lise dos mastócitos e aí a liberação da histamina que está armazenada neles. Quem são as prostaglandinas? Né? Elas são gorduras, né? São mediadores produzidos em quase todos os tecidos do corpo em quantidades muito pequenas. Então, eles agem localmente nos tecidos e têm uma metabolização muito rápida. Eles não circulam no sangue em concentrações significativas. Essas prostaglandinas, elas regulam o processo inflamatório, a temperatura corporal, a analgesia, a agregação plaquetária e muitos outros processos. E ativam o sistema imunológico, iniciando o processo de inflamação, de defesa, né? Que causa a inflamação. As bradicininas, elas têm uma curiosidade, que é um peptídeo que foi descoberto por um brasileiro, lá em São Paulo. Estudando o veneno das cobras, ele observou que existia uma substância que diminuía a frequência cardíaca, por isso botou o nome de BRAD, né? Elas provocavam uma diminuição. É um hormônio polipeptídeo, vasodilatador poderoso, ele contrai também a musculatura lisa, só que mais lentamente, que é a histamina, por isso é chamado de BRAD, e ativa as vias de dor. Os receptores da bradicinina é o B1 e o B2. O B1 está relacionado com a inflamação crônica e o B2 com a dor aguda. Então, na dor, o que acontece? As prostaglandinas, elas produzem hiperalgesia. Então, prostaglandinas no meio, a dor aumenta. E nós temos a prostaglandina I2, a prostaglandina E2, a prostaglandina D2,
que estão relacionadas à dor, certo? É importante entender que a intensidade dessa dor, ela depende da quantidade, da variedade dos mediadores que são liberados. Então, se eu tenho uma prostaglandina mais histamina, essa dor vai ser leve, certo? Se a prostaglandina, ela atua com a bradicinina, a dor já vai ser uma dor moderada. E se todas elas se juntarem, o que nós vamos encontrar é uma dor intensa, certo? A PGI-2, ela está relacionada à sensibilização rápida e de curta duração. E as PGEs, a PGE2 e a PGD2, ela está relacionada à sensibilização de início lento e de duração mais prolongada. Então, quando a pessoa bateu e sentiu dor, aquilo ali é a prostaglandina I2 que está atuando. A sensibilização mais longa, depois de um tempo é que a pessoa começa a sentir a dor e vai demorar mais tempo, essa dor está relacionada a essas outras prostaglandinas. Aqui nós temos uma cascata da formação, da produção das prostaglandinas e dos tromboxanos. Para se formar as prostaglandinas e os tromboxanos, nós precisamos de um substrato que é o ácido araquidônico. O ácido araquidônico ele é retirado da membrana fosfolipídica. Ele está inserido nessa membrana fosfolipídica e aí, através de uma enzima chamada fosfolipase A2, certo? O fosfolipídio é transformado em ácido araquidônico. Esse ácido araquidônico ele pode ser utilizado em várias vias. Na via da COX, que são as enzimas que nós vamos trabalhar com a inflamação, ele vai formar várias prostaglandinas. A prostaglandina G2, H2, certo? E essas prostaglandinas, o ácido araquidônico vai sofrer ação dessas ciclooxigenases, que são as COXes, e aí eles vão atuar em vários tecidos, formando vários tipos de prostaglandinas. Por exemplo, a prostaciclina, ela vai atuar mais nos endotélios do rim, nos endotélios dos vasos, nos rins, nas plaquetas e no cérebro. O tromboxano, ele trabalha nas plaquetas, nos músculos vasculares das paredes vasculares, né? Nos macrófagos e nos rins. A prostaglandina T2 trabalha no cérebro, nas vias aéreas, a E2 no cérebro, nos rins, nas plaquetas, nas células musculares. As prostaglandinas F2A, elas trabalham no útero, nas vias aéreas, nos olhos. Ou seja, elas atuam em muitas áreas do corpo inteiro. Então, nós temos dois tipos de enzimas COX, a COX-1 e a COX-2. A COX-1 é uma enzima que ela é considerada fisiológica, ela existe normalmente no nosso organismo para formar as prostaglandinas. E ela normalmente trabalha com citoproteção gastrointestinal, com a agregação plaquetária e com a função renal. Ou seja, trabalha dentro da fisiologia, a COX-1. A COX-2, ela normalmente não é fisiológica, ela só surge na presença de estímulos inflamatórios para a formação das prostaglandinas. E normalmente ela forma as prostaglandinas que estão envolvidas nessa cascata da inflamação, em fisiopatologia. Nas patologias é que ela vai
surgir e provocar dor, febre, inflamação. Então, aqui é um quadro que mostra os efeitos das prostaglandinas. Então, a gente tem o fosfolipídio, que é retirado da célula, da parede celular, sofre a ação da fosfolipase A2, forma o ácido araquidônico, que vai sofrer o efeito da ciclooxigenase, da COX, né? E aí formar as prostaglandinas. E as prostaglandinas, elas vão atuar no estômago, nos rins, no útero, nos vasos sanguíneos, no cérebro, nos impulsos nervosos também, na nocicepção, levando a estímulos dolorosos. Existem muitas outras vias de formação de outras substâncias através do ácido araquidônico. Nós temos a lipoxigenase, que é uma outra enzima que vai formar os leucotrienos, que estão muito envolvidos em reações alérgicas. Nós temos também a formação do tromboxano, que vai trabalhar principalmente na parte de coagulação. A inflamação, ela vai produzir sensibilização dos receptores da dor. E a febre, ela se deve à estimulação do centro termorregulador no hipotálamo, que é responsável pela regulação do nível em que a temperatura corpórea é mantida. Qual é o mecanismo de ação dos anti-inflamatórios não esteroides, que são chamados de AINES? Eles inibem as ciclooxigenases sem atingir a lipoxigenase nem outros mediadores da inflamação. Que, como a gente falou inicialmente, a inflamação, ela é uma reação fisiológica do organismo, que é para manter a homeostase, para resolver o problema e não deixar que a coisa desande, certo? Muitas vezes isso pode piorar. Por isso que é interessante não fechar todo o ciclo da inflamação, não impedir que a inflamação ocorra. O que nos interessa é que essa inflamação seja mais branda. Quase todos, na verdade, todos os AINES, eles têm 3 efeitos básicos. Eles são anti-inflamatórios, eles são analgésicos e eles são antitérmicos. Alguns têm essa função de antiplaquetário, como é o caso do AS, que muitas pessoas tomam, né, AS hoje em dia para afinar o sangue, como eles dizem. O efeito antipirético dos anti-inflamatórios, ele faz com que haja uma redução da temperatura corporal, que está elevada, bloqueia a produção de prostaglandinas que são induzidas pelos pirogênios e bloqueia a resposta do sistema nervoso central à interleucina 1. A resposta à reação, a farmacologia dos anti-inflamatórios para a reação como anti-inflamatório é reduzir a síntese dos mediadores da inflamação, reduzir os mediadores químicos desse sistema, calicreína, inibir a aderência dos granulócitos, estabilizar os lisossomas e impedir que as paredes se abram e liberem mais material anti-inflamatório e inibir a migração dos leucócitos polimorfos nucleares e macrófagos para os sítios onde tem essa inflamação. Né? Corta as pernas desses leucócitos, vamos dizer assim. Como antiplaquetário, eles inibem a síntese do tromboxano, inibindo a agregação plaquetária e prolongando o tempo de sangramento. Como analgésico, inibe a ação sensibilizante das prostaglandinas. Esses são os efeitos, né, dos anti-inflamatórios. Como a gente disse, se ele é antitérmico, analgésico, anti-inflamatório e antiagregante plaquetário, os seus usos terapêuticos vão ser dentro dessa área. Então, eles podem ser usados como analgésicos para dores de leve a moderadas, não produz os efeitos indesejáveis dos opioides, né, no sistema nervoso central,
aliviam muito a dor relacionada à inflamação, quando a dor é relacionada a isso, e as prostaglandinas, elas são sensibilizantes das terminações nervosas às ações da bradicinina, histamina ou outros mediadores químicos. Se eu corto a prostaglandina, eu diminuo essa sensibilização. Como anti-inflamatório, eles são usados muito nos distúrbios musculoesqueléticos inflamatórios, como eu falei para vocês, artrite reumatoide, osteoartrite, nas doenças reumatológicas. Como antipiréticos, eles são usados para febre, que ocorre quando o ponto de ajuste do centro termorregulador está alterado. Quer dizer, o centro termorregulador, por algum motivo, recebeu um estímulo. A febre é, como vocês sabem, um sinal fisiológico para tentar combater alguma agressão ao nosso organismo. Porque a grande maioria dos micro-organismos, eles morrem numa temperatura elevada. E aí o organismo, o corpo aumenta a temperatura tentando provocar a morte desses micro-organismos. Por isso é muito interessante que a gente não... que a febre, até determinado ponto, ela não deve ser inibida. A gente não deve tentar ficar inibindo sempre isso. Em crianças é mais comum que se use pelos riscos por causa da imaturidade do sistema nervoso central e os riscos de convulsões diante das hipertermias. Em adultos, o quanto for possível manter uma temperatura elevada ajuda para a eliminação dos corpos estranhos e dos patógenos. Normalmente, a febre é causada pelo aumento de prostaglandinas, os antipiréticos reduzem isso, a temperatura, mas alguns a gente contraindica pelos efeitos, principalmente em uso tóxico. Desculpe, gente, quando se usa num tempo muito prolongado, deve-se evitar para evitar o efeito tóxico dessas medicações, como é a fenilbutazona. E algumas medicações que não devem ser usadas em crianças por surgimento também de algumas complicações. É usado na dismenorreia primária, para dor, quando a dismenorreia é a dor quando a pessoa está menstruada, é chamada de dismenorreia. E aí algumas pessoas têm muita dor quando menstruam e ela ajuda na dismenorreia. Quais são os efeitos colaterais que a gente não gosta, mas que existem a possibilidade de surgimento deles? A ulceração e a intolerância gastrointestinais, levando a sangramentos e anemia. O bloqueio da agregação plaquetária pela inibição da síntese de tromboxano. A inibição da motilidade uterina pela inibição da síntese de prostaglandina, fazendo com que haja um prolongamento da gestação. Isso aí principalmente com o uso de indometacina. Se usa antigamente se usava muito nas pacientes com trabalho de parto prematuro, para ver se mantinha, se inibia as contrações e mantinha a gravidez por mais tempo. E é claro, são medicamentos, principalmente o AS e muitos anti-inflamatórios, estão muito relacionados a reações de hipersensibilidade. Tem muita gente que é alérgico a muitos desses medicamentos. Um exemplo são, para vocês verem, como foi dito, eu não disse, estava só escrito. Apesar deles serem analgésicos, antitérmicos e anti-inflamatórios, os graus de cada um desses efeitos variam de medicamento para medicamento. Alguns medicamentos são mais anti-inflamatórios e menos analgésicos, outros são mais analgésicos
que anti-inflamatórios e assim por diante. Então, as medicações que são fortemente anti-inflamatórias é a aspirina, a indometacina, os pirazolônicos e os oxicans. Os que são moderadamente anti-inflamatórios são o tometinho, o diclofenaco, o cetorolaco, o ibuprofeno e o naproxeno. E os que não têm ação anti-inflamatória é o paracetamol. Mas, na verdade, isso tem muita controvérsia, nem todos os autores concordam com isso, e o que se diz é que o paracetamol tem uma ação anti-inflamatória, mas ela é tão discreta que não se deve levar em consideração nem utilizá-lo como anti-inflamatório. Então, porque ele é um inibidor fraco da COX e aí só atua se os níveis de peróxido estiverem muito baixos. Então, o que é a ação anti-inflamatória? É a inibição da enzima ciclooxigenase. Os anti-inflamatórios, eles apresentam seletividade muito variável, tanto para COX-1 como para COX-2. Eles podem aumentar a produção dos leucotrienos, que agravam ainda mais o processo inflamatório. Lembra que eu falei lá atrás que os leucotrienos estão envolvidos nos processos alérgenos, né? Os glicocorticoides, que também são anti-inflamatórios, mas não estão na classe dos AINES, eles são, na verdade, anti-inflamatórios não... Desculpe, gente. Os glicocorticoides, eles são anti-inflamatórios, só não estão na classe dos AINES. Eles inibem a fosfolipase A2 lá em cima. Ou seja, eles são os mais abrangentes anti-inflamatórios porque eles inibem a formação do ácido araquidônico. E aí compromete toda a síntese das outras substâncias, das prostaglandinas e dos leucotrienos. Eles também bloqueiam a COX-2, numa menor percentagem, mas também. Mas o trabalho deles é mais lá em cima mesmo, pegando não deixando que o fosfolipídio seja transformado em ácido araquidônico. Nos rins, as prostaglandinas elas promovem uma vasodilatação renal e inibem a reabsorção de cloretos, causando um aumento da diurese. Então, com o uso dos anti-inflamatórios, o que a gente vai ver, né, é um aumento da volemia, porque vai diminuir a diurese e aí vai ter mais líquido no organismo. Nas pessoas normais, ditas normais, os efeitos dos anti-inflamatórios não hormonais sobre a função renal é mínimo, né? Mas nos pacientes que têm problemas, tais como os que têm insuficiência cardíaca congestiva, têm cirrose, tem problema de ascite, que são doentes renais ou são hipovolêmicos, eles são bastante perigosos a utilização dos anti-inflamatórios, não esteroides. Então, sobre o trato gastrointestinal, eles aumentam cerca de 3 vezes a incidência de efeitos gastrointestinais graves, como, principalmente, diarreia, náuseas e vômitos, aumento do surgimento de gastrites e úlceras, de sangramentos que podem causar anemia. E aí o que aconteceu com isso? Observando isso, as indústrias farmacêuticas trabalharam para criar anti-inflamatórios com a diminuição desses efeitos colaterais. E aí surgiu os inibidores seletivos da COX-2, que causam menos lesões, né? Sempre que se usar anti-inflamatórios, pensar em usar um citoprotetor. O grande problema desses inibidores seletivos da COX-2 é que alguns deles começou-se a observar que eles tinham problema, levavam a muitos problemas cardiovasculares. Alguns deles foram tirados do mercado porque levou a muitos infartos e a problemas tromboembólicos. E aí foram retirados do mercado. Mas ainda existe alguns no mercado sendo utilizados.
Então, os efeitos cardiovasculares, como eu falei, que eles diminuem a reabsorção, né, líquida, aumentam a reabsorção e aí fazem um aumento da volemia, né, que a gente já falou isso, o aumento da volemia por conta da ação de nível renal, pode levar a arritmias, como eu disse para vocês, o que levou à retirada do mercado do Rofecoxib. Foi um dos que foram retirados do mercado, estavam muito envolvidos com fenômenos tromboembólicos, principalmente cardíacos. Sobre o sangue, nós observamos que eles inibem a agregação plaquetária, que prolonga o tempo de sangramento. E aí a pessoa pode ter anemia por sangramento. Sempre que as pessoas que usam anti-inflamatórios cronicamente, principalmente o AS, que é usado nos cardiopatas e que precisa se submeter a um procedimento cirúrgico, o conselho sempre é de que eles suspendam a utilização dessa medicação durante pelo menos 7 a 10 dias para poder se submeter às cirurgias, para evitar o risco de sangramento aumentado. Os inibidores não seletivos da COX. Então, nós temos, eu vou falar rapidamente aqui, que como eu disse, vocês vão ver isso nas classes, mas os mais importantes, nós temos o AS, que faz uma inibição irreversível e não seletiva da ciclooxigenase. Os efeitos farmacológicos dele é anti-inflamatório, analgésico, antipirético, antiplaquetário. Sua intoxicação leva ao salicismo e à síndrome de Rey em crianças, por isso deve ser evitado o uso do AS em crianças. E eu me lembro, gente, eu adorava AS quando era criança. Minha mãe, se ela soltasse a mão, que todas as mães tinham AS em casa, aqueles comprimidinhos cor de rosinha, bem docinho, que era uma delícia. Para mim era bala aquilo ali, né? Se eu pegasse, eu tomava uns 10. Você vê como Deus protege as crianças. Não sei como é que a gente ainda está vivo depois disso aí. E a contraindicação é natural nos pacientes hemofílicos pelo risco de sangramento, né? Os efeitos adversos da aspirina, como a gente já citou, a síndrome de Rey, que é uma combinação de um distúrbio hepático com encefalopatia e tem uma taxa de mortalidade de 25%. E ela normalmente pode surgir após uma doença viral aguda. Quer dizer, a criança teve uma gripe, aí eu usei AS e aí a criança desenvolveu essa síndrome, certo? Na mucosa gástrica ele faz uma baguncinha também. Notem aí essa mucosa normal e essa mucosa gástrica com o uso da aspirina, o bocado de buraquinho que tem por aí. O acetaminofeno, ele provoca uma inibição reversível da ciclooxigenase. Você vê que o AS é irreversível, por isso que a gente manda suspender e só voltar, e só durante um tempo até mais ou menos prolongado, porque enquanto ele não for totalmente eliminado, não tem como, ele continua atuando. O acetaminofeno não, é uma inibição reversível que faz com que, se você suspender o uso dele, ele para de atuar. E ele é analgésico e antipirético, sua intoxicação aguda é uma lesão hepática fatal, dose dependente, e o antídoto dele é a N-acetilcisteína. Quais são as vantagens do acetaminofeno? Ele não produz efeitos sobre o sistema cardiovascular e respiratório, não provoca distúrbio ácido básico, não produz irritação, erosão ou sangramento gástrico e não tem efeito nas plaquetas. Esse não produz irritação, erosão ou sangramento gástrico, que significa que ele não produz uma irritação que possa se levar em consideração, mas todo anti-inflamatório tem ação na mucosa gástrica. Como o acetaminofeno ele tem uma ação anti-inflamatória muito discreta, também é discreta a sua ação, seu efeito colateral.
E, como a gente diz, ele não tem uma ação anti-inflamatória apreciável, né? Como já foi dito. Aí os inibidores seletivos da COX-2, eles foram desenvolvidos, como eu disse anteriormente, na tentativa de diminuir aqueles efeitos colaterais que a gente já falou. E também exercem os mesmos efeitos analgésicos, antipiréticos e anti-inflamatórios e tem menos efeitos colaterais gastrointestinais. Eles não têm impacto sobre a agregação plaquetária, que é mediada pela COX-1, certo? A COX-2, como ela é constitutiva nos rins, não são recomendados para pacientes com insuficiência renal, esses medicamentos. Então, normalmente, os que que está se usando ainda é o celecoxib, o meloxicam e, como eu disse a vocês, o rofecoxib, ele foi retirado do mercado porque o índice de efeitos colaterais dele é muito alto. Aí, depois que a gente falou dos não esteroides, a gente vai falar dos esteroides, que são os glicocorticoides, rapidamente, para vocês saberem sobre eles. Eles são chamados de glicocorticoides, são produzidos na córtex da suprarrenal. A córtex possui 3 camadas de células, como vocês podem ver aqui nessa figura aqui do lado. O cortisol, ele é produzido na zona fasciculada por um estímulo central, certo? Então, zona fasciculada, essa zona mais clara aqui do meio, né? Da suprarrenal, é onde é produzido o cortisol. Vocês podem ver que essa glândulazinha pequenininha que fica ali como um chapéuzinho em cima do rim, produz um bocado de substâncias muito importantes para a fisiologia do organismo. Então, essa zona glomerulosa produz os mineralocorticoides, que nós chamamos de aldosterona e os corticosterone. A aldosterona está muito envolvida com a homeostase do rim, né? Os glicocorticoides são produzidos na zona fasciculada. Os andrógenos, estrógenos e testosterona, que são os hormônios masculino e feminino, são produzidos nessa zona glomerulosa e na medula nós temos a produção de catecolaminas e de peptídeos. Então, é uma glândula extremamente importante e que é controlada pelo eixo hipotálamo-hipófise. Ela faz um feedback dentro desse eixo, essa glândula. Aumentou a dose, vai lá para o hipotálamo, para a hipófise, é produzido substâncias que faz com que haja uma diminuição da produção e assim por diante, vão fazendo o feedback. Já existe cortisol sintético, não precisa ser produzido, né? O cortisol ele é sintético, tem um receptor intracelular lipossolúvel, ou seja, fácil de entrar na célula, forma complexos com receptor que se liga ao DNA e inibe ou ativa a transcrição de genes. Os corticoides eles agem em todos os sistemas do corpo. E os efeitos indesejáveis vão depender da dose e da duração do tratamento. Ninguém tem que ter medo de usar corticoide uma vez, uma dose que vai usar. Não vai matar ninguém, não. Agora, as pessoas que dependem do corticoide para uso prolongado dessas doenças autoimunes, aí tem que se ter muito cuidado com isso, porque existem muitos efeitos colaterais com o uso do corticoide, certo? O que os glicocorticoides provocam? Eles provocam a redução da permeabilidade do endotélio capilar, inibindo a vasodilatação, diminui a transcrição do gene da COX-2, inibe a fosfolipase 2, inibindo a produção do ácido araquidônico e das prostaglandinas, inibem a liberação de histamina pelos mastócitos, são bastante utilizados nas reações alérgicas,
faz uma diminuição da produção de citocinas, de tumor de necrose, de fator de necrose tumoral, de fatores de adesão celular e de IgG. Reduzem a ativação de linfócitos T helper, que ajudam na reação. Há uma diminuição da produção de colágeno, então eles dão... Pessoas que usam corticoide têm problemas nos reparos de cicatrização, tem dificuldade para isso, e reduzem a concentração do sistema complemento no plasma. Resumindo, são pacientes que utilizam glicocorticoides com doses altas e por tempo prolongado são pacientes imunodeprimidos. Ou os outros efeitos, eles provocam hiperglicemia, porque aumentam a gliconeogênese de todos os tecidos, principalmente do hepático, certo? Então, a gente tem que tomar muito cuidado no uso de glicocorticoides em pacientes que tenham já uma doença que provoca hiperglicemia, né? Que seria a diabetes. Eles aumentam a reabsorção de sódio, então alguns deles têm ação de mineralocorticoides. Eles diminuem a produção de matriz óssea e colágeno ósseo, provocando osteoporose. E eles fazem uma supressão do eixo hipotálamo-hipófise suprarrenal. Então, cuidado com isso. Já vi casos de pacientes com supressão do eixo, e aí são pacientes... O que acontece? Havendo uma supressão do eixo hipotálamo-hipófise, nenhum hormônio é produzido, gente. Os hormônios que controlam toda a fisiologia do nosso organismo. Entra em choque a pessoa. E aumentam, eles são responsáveis também por aumento da pressão arterial. Os glicocorticoides têm alguns efeitos que bem interessantes, que se usa hoje em mulheres que têm trabalho de parto prematuro, se faz glicocorticoides para ajudar no estímulo da maturação dos pneumócitos do tipo 2 nos pulmões dos fetos, e aumentando a produção de surfactante e evitando que esses bebês que se nascerem antes da data prevista tenham problemas pulmonares, que é o grande problema dos bebês prematuros, né? É o problema pulmonar. Eles também provocam depressão, insônia e psicose, então tem que ser usado com muito cuidado em pacientes que apresentam sintomas desse tipo. Ele aumenta o depósito de gordura na face, o que é chamado de face de lua cheia, ou face cochincoide, na nuca, fazendo tipo uma giva ou uma corcova de boi, e no abdômen também. Então, é bem característico aqueles pacientes que usam corticoide em grandes quantidades e de forma crônica. Vocês conhecem de longe o paciente cochincoide. Eles provocam fraqueza muscular e fadiga e mexem na pele também, tornando-a fina e inelástica, por causa da diminuição do colágeno. Então, aqui nós temos, resumindo, a cascata, né, da formação dessas medicações. Então, nós temos o fosfolipídio, que tem a ação da fosfolipase, e aí vai formar o ácido araquidônico, né? Esse ácido araquidônico, nessa fase aqui, nós vimos que os glicocorticoides atuam, impedindo que a fosfolipase transforme o fosfolipídio em ácido araquidônico. Também essa reação leva a uma formação de lisoglicerol fosforilcolina, que é um vasodilatador, né? Mas isso agora no momento não nos interessa, porque a gente está falando mais dos AINES, né, que vão atuar. O ácido araquidônico, ele por várias vias, ele vai formar, e algumas ações de enzimas, ele vai formar
lipoxinas, prostaglandinas, tromboxanos, leucotrienos. E essas substâncias, elas vão participar da inflamação. E aí a gente vê aqui que o Wines, ele atua nas enzimas ciclooxigenases e aí impede a formação das prostaglandinas e dos tromboxanos. Os antagonistas de tromboxano também podem atuar, já existem medicamentos que atuam só em cima dessa via de formação de tromboxano. Existem alguns que atuam somente na formação dos leucotrienos. Existem antagonistas só das prostaglandinas, quer dizer, tudo se forma e aí eles vão atuar lá embaixo em cada um. Os glicocorticoides também inibem a indução da ciclooxigenase. As referências estão aí, vocês vão ver, e aí a gente vai discutir na próxima aula as dúvidas e o que a gente precisar ver, ok? Tchau, bom dia, obrigada por vocês participarem. Assistam a aula, tentem ler alguma coisa a mais do que só a aula para poder fixar melhor isso. Essa foto aí é de uma médica, colega minha de turma, que agora virou fotógrafa.